Muito obrigada pela presença de vocês aqui, hein? Para mim é uma honra a gente poder estar aqui, né, falando sobre terapia sexual. E hoje a gente tem aqui no IEFlix, né? A gente está nessa temporada aí falando sobre estudos em terapia sexual. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito de falar e que eu considero assim a base para a gente conseguir trabalhar com relação à terapia sexual, que é a questão do quociente sexual, né? A gente tem aqui no Brasil uma grandíssima estudiosa, que é a Carmita Abdul. Quero mostrar para vocês aqui 2 livros dela. Esses aqui são os que eu tenho aqui em casa, né? Da depressão à disfunção sexual. Um outro dia eu vou falar sobre depressão e eu vou trazer mais informações sobre o trabalho dela. E aqui eu tenho um outro livro, Sexo no Cotidiano, também da Carmita Abdul. Então, esses aqui são muito recentes, tá? São livros novos e que é tudo certo, viu, equipe? Obrigada, tá? Livros novos, esse aqui foi lançado em 2021, tá? E esse da depressão, deixa eu ver quando é que foi lançado. 2019, certo? Então, assim, são livros super atuais, sem contar que eu já tive aula com ela no ano passado, assim, né? E ela vai estar presente provavelmente também no Congresso de Sexualidade Humana lá em setembro, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esses estudos dela, né? A gente estuda tantos autores que são externos, né? Mastery Johnson, Basson, enfim, Ellen Kaplan, né? Tudo profissionais que não são brasileiros, né? E quando a gente pode estudar alguém como a Carmita Abdul, pode ter aula com ela, pode participar de um congresso, pode, né, assistir ela ao vivo, né? Acho que a gente tem que valorizar isso, acho que tem que considerar isso como uma possibilidade muito importante, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um instrumento que a Carmita Abdul desenvolveu, né, lá na USP, no departamento de sexologia, no departamento de psiquiatria, do qual ela faz parte, né? Ela é médica, psiquiatra, psiquiatra ou ginecologista? Agora eu nem sei, deixa eu ver. É uma boa pergunta, né? Ó, psiquiatra, associada à Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, né, o PROSEX, e presidente também da psiquiatria lá, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, tá certo, ela é psiquiatra. E ela, então, desenvolveu, né, gente, duas ferramentas que ainda hoje a gente usa muito e que fala assim da questão de como que a função sexual, né, do paciente se desenvolve. Então, eu quero poder falar para vocês do quociente sexual feminino e do quociente sexual masculino. Mais do feminino, tá? A gente não usa tanto o masculino, mas ainda até fazendo uma crítica, né? Acho que a gente tem que começar a usar mais também o masculino, não só o feminino, tá? Para quem está chegando, deixa um like aí, se inscreve no canal, quem ainda não me conhece, né? Vocês estão vendo aqui a imagem, eu estou na minha casa, né? Tenho feito IEFlix aqui da minha casa, na sala, né? Tudo organizado aqui. Aqui vocês estão vendo aqui minha estante de livros, né? Aqui está o meu divã, que aqui agora na minha casa ficou de enfeite, né? Todo mundo deita ali um pouquinho, né? Mas não é para fazer terapia, é só para a gente poder descansar mesmo, né? E então, assim, sejam bem-vindos também à minha casa, né? Eu amo onde é que eu moro, gente, adoro. Às vezes eu acho que vocês veem, né, as coisas que eu coloco aqui da minha história e da minha casa. Então, vamos lá. Olha só, quando a gente fala em quociente sexual, a gente está falando da resposta sexual humana, certo? E é sobre isso que a gente vai avaliar e vai considerar quando a gente quer fazer um processo, né, de avaliação da forma com que a resposta sexual desse casal está se apresentando, tá? Então, o que que acontece? A função sexual, então, é aquele funcionamento, né, da sexualidade normal. Então, quando tem desejo, tem excitação, tem orgasmo, tem resolução, né? Então, quando isso está funcionando normalmente, tá? E o que que acontece? Quando a gente avalia o quociente, o que que quer dizer o quociente, né? É a soma
de uma série de itens, né, que a gente considera para poder pensar a questão dessa funcionalidade, né? Então, são várias perguntas, são 10 perguntas que a gente faz tanto para o homem quanto para a mulher, são perguntas diferentes, e que a gente vai ter ali uma pontuação, né? Então, quanto mais alto for a pontuação, o score desse quociente, melhor é a sexualidade, tá? Melhor, esse quociente sexual indica que essa pessoa vive um pouco mais plenamente a sexualidade, tá? Então vamos lá. Vejam bem, o quociente sexual feminino, né, a versão feminina, ele fala, por exemplo, na primeira pergunta, né? A primeira pergunta é assim: você costuma pensar espontaneamente em sexo? Lembra de sexo? Ou se imagina fazendo sexo? O que isso está querendo avaliar, né? Está querendo avaliar a capacidade de fazer fantasias sexuais, né? Então, quais são os domínios investigados, né? Quando a gente estuda a Carmita, a gente consegue identificar isso, né? Quais são os domínios estudados? Então, essa primeira questão, se a pessoa costuma pensar, né, espontaneamente, é a capacidade de fazer, então, essa de fantasiar, né? Veja, fantasiar no sentido de pensar, se tem desejo, né? A segunda pergunta é: seu interesse por sexo é suficiente para participar da relação sexual com vontade? Então, avalie a questão do desejo e da vontade, né? O interesse. Quer dizer, se essa pessoa se sente interessada, se ela se movimenta em direção a isso, né? O pessoal que está aqui no Instagram quiser vir para o YouTube, tá? É o canal da Inteligência Erótica. A terceira pergunta fala das preliminares. Então, por exemplo, as preliminares, carícias, beijos, abraços, afagos, etc., te estimulam para tu continuar a relação sexual? Que domínio isso está investigando? Veja, é a qualidade da resposta às preliminares. Então, não dá para a gente simplesmente ter uma conversa com o paciente, né, que fala só das coisas breves, das coisas rápidas com relação à sexualidade, né? A gente precisa aprofundar. Esse quociente sexual, ele nos ajuda a aprofundar. Veja, muitas vezes a gente vai ter dificuldades, fica meio receoso de entrar nesse tema. Não, com o quociente a gente vai poder ajudar o paciente também a entrar nessa temática ligada à questão da sexualidade, tá? Quarta pergunta: você costuma ficar lubrificada, molhada durante a relação sexual? Olha só, quando falar em lubrificação, nós estamos falando de quê? Isso para quem está aqui, para quem já me acompanha, já sabe sobre o que nós estamos falando, né? Nós vamos estar falando sobre a questão da excitação, né? É a capacidade de se excitar. Veja, você costuma ficar lubrificada, molhada durante a relação? Aí daqui a um pouco vai ter uma paciente que está lá na menopausa. Gente, na menopausa são outras questões que entram em jogo, tá? Tem uma questão física que é super importante que a gente precisa considerar. Então, não tomem isso também como a regra. Se a mulher está no puerpério, se a mulher passou por um processo de câncer, por exemplo, tudo isso vai fazer diferença para ela sentir essa capacidade de lubrificação, essa capacidade de excitação, tá? Se a mulher está em depressão, por exemplo, que vai ter um dia aqui que eu vou falar sobre depressão, nós vamos ter que olhar também essa capacidade de se excitar, de ficar lubrificada, certo? Tudo isso a gente tem que estar atento. Olha só, a quinta questão: durante a relação sexual, à medida que a excitação do parceiro vai aumentando, você também se sente mais estimulada para o sexo? Qual é o domínio, né, que está sendo avaliado aí? Então, é a continuidade dessa excitação. Veja, não é ter um pico e depois parar. Não, tem que continuar, certo? Faz sentido isso para vocês? Estão me acompanhando? Então, e vejam, uma outra coisa também que essa pergunta investiga é a sintonia com a parceria. Tá? Então, por exemplo, assim, durante a relação sexual, à medida que
a excitação do parceiro, né, da parceria vai aumentando. Você também se sente mais estimulada para o sexo? Quer dizer, ele está ali no, né, tá entusiasmado, tá ali e tal, tu também vai conseguindo responder para ele na medida em que tu também vai te excitando? Como é que é isso, né? A pergunta 6. Durante a relação sexual, você relaxa a vagina o suficiente para facilitar a penetração do pênis? Olha só, qual é o domínio que está sendo investigado aqui? É a questão do preparo para a penetração. Veja, a gente vai sentindo que está pronto, né? Por isso que a gente trabalha tanto essa questão de que a pessoa ela não pode partir direto para a penetração, certo? Esse partir direto para a penetração faz com que a vagina não esteja preparada, certo? E a gente precisa desse preparo, precisa desse tempo, certo? Precisa desse tempo de excitação, precisa desse tempo de contato aí, né, com a outra pessoa, né? Esse tempo aí de preparo mesmo, né? Ok? Vamos ver o que mais. Pergunta 7 do consciente sexual feminino. Você costuma sentir dor durante a relação sexual quando o pênis penetra em sua vagina? O que está avaliando esse domínio? Está falando da presença da dor na relação. Dor na relação não é normal, certo? Não, a relação sexual não pode ter dor. Por quê? Ah, Bárbara, mas nem de vez em quando, só superficialmente, assim, não é uma dor profunda. Não, não pode, porque ninguém vai querer repetir uma experiência dolorosa. E aí o que acontece? A pessoa começa a diminuir cada vez mais a frequência. E quanto mais ela diminui a frequência, pior é, certo? Mais distante ela vai ficar da parceria. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, certo? Que a gente não pode abrir mão de ter e estar cuidando dessa questão da dor, tá? É uma coisa, assim, uma situação que a gente precisa de muita atenção mesmo, tá? Estão comigo? Tudo certo? Vamos lá, então. Muito bem. Joia. Pergunta 8. Você consegue se envolver sem se distrair, sem perder a concentração durante a relação sexual? Veja, o que isso está avaliando? O foco no desejo e na excitação. Né? Consegue se envolver sem se distrair, sem perder a concentração, aquela história assim, ai meu Deus, estou enxergando toda a sujeira do teto, né? Muitas vezes a paciente ela fala, Bárbara, eu não consigo me desligar, eu não consigo me concentrar, eu não consigo me entregar para o meu parceiro, para a minha parceira. Está falando disso. Normalmente a gente tem técnicas para trabalhar isso. A gente trabalha com essa possibilidade do paciente poder ficar mais atento ao corpo dele. Então, o que está acontecendo? Está tendo penetração, está tendo sexo oral? Fica atento às sensações, né? A gente trabalha um pouco por aí, essa questão. A questão 9 também, né? Você consegue atingir o orgasmo, o prazer máximo nas relações sexuais que realiza? Então, o que está avaliando aí, né? A capacidade do orgasmo, que é uma funcionalidade muito importante. Né? Quando a gente pensa assim na questão da resposta sexual, a questão do orgasmo, ela é fundamental. Para quê? Para que tu possa repetir, né? Hoje, até lá na Inteligência Erótica, eu fiz uma live falando sobre isso, né? Como que eu vou parar de fingir o orgasmo, né? Porque o homem, ele não precisa, né, de fingir, ele não consegue, na verdade, né? Ele não consegue fingir o orgasmo. E a mulher, muitas vezes, ela tem muita dificuldade e ela finge.
ao invés de tratar isso, ao invés de negociar isso com o parceiro, ao invés de, sabe assim, de botar na mesa, né? Então, assim, tem uma série de tabus com relação a isso. E a pergunta 10 do quociente feminino é o grau de satisfação que você consegue em relação sexual, com a relação sexual, lhe dá vontade de fazer sexo outras vezes, outros dias? Está falando do quê? Qual é a questão que está sendo avaliada aí? É a questão da satisfação geral com a atividade sexual. É sobre isso, né? Então, veja, quando a gente vê assim a pessoa que ela gosta, né, da experiência sexual, que ela tem prazer, o que a gente percebe? Percebe que ela constrói uma memória positiva e depois ela quer repetir. Essa repetição é em função do prazer que ela sentiu. Se ela não sentir prazer, ela não vai querer repetir, certo? Ninguém quer comer um doce que não gostou, ou que passou mal, ou, sabe? Faz sentido isso para vocês? Então, por aí que a gente vê a questão do quociente sexual feminino. E aí, claro, né? Vejam, vai se fazer esse somatório, tá? Tem uma lógica exata ali, né? Com relação à contagem, enfim, né? Que existe lá na bibliografia também da Carmita Abdul, né? Então, quais são os domínios, né? Que o quociente ele avalia, né? Que o quociente sexual avalia. Desejo, fantasia e interesse sexual, preliminares, excitação pessoal e sintonia com a parceria, o conforto, né, quando fala da questão da dor, né, e do orgasmo e da satisfação, que são coisas muito importantes. Se a pessoa não tem isso, ela não vai repetir a experiência, ou ela vai repetir na obrigação, porque é uma função, né? Ah, não, como é que eu vou dizer para o meu parceiro que eu não quero mais? Como é que eu vou dizer que eu não estou satisfeita? Certo? Então, tem muito disso. Agora, com relação a o quociente sexual masculino, deixa eu trazer aqui para vocês. Isso. O que o quociente sexual masculino avalia, tá? Então, a primeira pergunta é: seu interesse por sexo é o suficiente para você querer entrar no ato sexual? Olha só, isso para o homem, né? Também vai avaliar o interesse, né? Seu interesse por sexo é suficiente para, né, tu querer entrar, quer dizer, também o interesse, a iniciativa, o quanto que esse homem se movimenta nessa direção, né? A segunda, sua capacidade de sedução dá a você confiança de se lançar em atividade de conquista sexual? Olha só, o quanto que ele está se sentindo confortável, o quanto que ele está se sentindo seguro, o quanto que ele está se sentindo competente também, né? As preliminares é a terceira. As preliminares do seu ato sexual são agradáveis e satisfazem você e sua parceria? Né? Quer dizer, aquilo que tu recebe, aquilo que tu faz, é algo que te agrada, que te deixa bem, que te deixa feliz, que te deixa com uma sensação boa ou não? Como é que é? Né? A 4. Seu desempenho sexual varia conforme sua parceria seja ou não capaz de satisfazer durante o ato sexual com você, quer dizer, né? O teu desempenho sexual, né? Se for o homem, varia conforme o desempenho sexual do teu parceiro, isso te influencia ou não? Tu vai adiante ou não vai? Então, vocês estão vendo aí, né, que o quociente sexual masculino, ele avalia outras coisas, né? Olha só a pergunta que avalia a questão da ereção. Você consegue manter o pênis ereto, né, o tempo que precisa para completar a atividade sexual com satisfação? Quer dizer, isso se mantém, né, ou não? Ó a pergunta 6. Após o estímulo sexual, sua ereção é suficientemente rígida, né, para garantir uma relação sexual satisfatória? Né? Muitas vezes eles chegam com essa dificuldade, né? Nós não estamos falando aqui de super, 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 né? Não, aquilo que é suficiente para ter a relação sexual.
7. Não, 6. Após o estímulo sexual, sua ereção... isso já foi a 6. A 7. Você é capaz de obter e manter a mesma qualidade de ereção nas relações sexuais que realiza durante... em dias diferentes, né? Então, você é capaz de obter e manter a mesma qualidade da ereção, né? Nas várias relações que realiza em diferentes dias, né? Então, quer dizer, tem uma alternância ou se mantém, né? A questão da ereção. 8. Você consegue controlar a ejaculação para que seu ato sexual se prolongue o quanto você desejar? Olha aí, né? Então, avalia aí também a questão da ejaculação. O que é o ideal, né? Que a pessoa, né, que o homem consiga controlar o momento que ele quiser ejacular, certo? A mulher, vou contar uma coisa para vocês aqui. A mulher, ela também consegue controlar o orgasmo, tá? Mas é algo que exige, bom, se tu já estiver tendo orgasmo, aí tu vai, né, poder exercitar essa questão de controlar o orgasmo também, né? De tu ir postergando, assim, né? De tu ir tendo esses picos, chega quase lá, né? Dá uma afrouxadinha, vai de novo, dá uma afrouxadinha, até então o momento que tu, né, tem o orgasmo, tá? Ou então tu tem o orgasmo e continua esse estímulo, né? Porque a mulher pode ter vários orgasmos na mesma relação. O homem precisa desse tempo, né, refratário, tá? Então, a pergunta é: você consegue controlar a ejaculação para que o seu ato sexual se prolongue o quanto você desejar? Né? Você consegue chegar ao orgasmo nas relações sexuais que realiza, né? Quer dizer, tem esse prazer máximo, né? Alcança esse prazer máximo ou não? Né? E como é que é isso? Né? A 10, seu desempenho sexual o estimula a fazer sexo outras vezes em outras oportunidades? Olha aí também, né? Então, essa pergunta também é importante, né? Porque o que acontece? Quando o homem tem dificuldade de ereção, ele também começa a evitar, ele também foge do sexo. E as mulheres, a primeira coisa que as mulheres pensam, a parceria pensa, Bárbara, eu acho que ele tem outra pessoa. E na verdade não é, certo? Não está ligado a isso, né? Está ligado a que sim, toda vez que tiver uma situação de perigo, o que tu faz, né? Tu tem uma sensação de que tu vai estar vulnerável, que tu vai estar sensível, que vai ser difícil, tu não entra naquela experiência, né? Tu não te joga naquela experiência, né? Tu te protege. Então, vejam, esse é o quociente sexual masculino. Então, vejam, o que acontece, né? Na terapia sexual, a gente precisa entender um pouco esses quocientes, né? A gente precisa entender a resposta sexual humana, a gente precisa entender a questão do desejo, a questão da excitação, do orgasmo e da resolução também. A resolução, ela vai falar dessa satisfação geral, né? Que vejam, na satisfação geral, a gente está falando de a sensação de pertencimento, de intimidade, a qualidade desse relacionamento, né? A gente está falando disso, e isso é extremamente importante. Muitas vezes o casal nem se dá conta do quanto isso é importante, e às vezes até para um é mais importante do que para o outro. Só que a gente precisa também nesse jogo aí do sexo, poder também trabalhar em prol daquilo que é bom para um e daquilo que é bom para o outro, né? A gente tem que poder ter essa flexibilidade, poder ter essa experiência de olhar para o outro também, né? Embora eu vejo muitos homens, né? Eles muitas vezes, eu até um dia eu penso em escrever um livro sobre isso, né? O que acontece? Tem um jogo que acontece que precisa mudar, que é assim, a mulher faz de conta que está tudo bem e o homem acha que se ele falar alguma coisa ele vai, né, frustrar a mulher, então fica todo mundo naquele jogo, sabe? E ninguém fala. Por que eu estou trazendo essa temática, né? E isso tem a ver com o consciente também. O consciente, às vezes, ele ajuda
a gente ali na sessão a trabalhar esses pontos com o casal. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo no consultório, né? Os meus pacientes, eles muitas vezes nunca falaram sobre aquilo que eles começam a falar ali durante a sessão e que produz um efeito sensacional. Às vezes até promove um efeito negativo no sentido de se sentir até meio traído, porque nunca foi falado, mas a gente trabalhando isso, né, na terapia sexual de casal, a gente consegue ajudar eles a viverem melhor isso, a assimilar isso, a ressignificar isso, né? Tem pacientes que às vezes vêm para a terapia sexual de casal para poder justamente falar as coisas que se falar em casa, né, o outro não vai entender, não vai aceitar, vai ficar com dificuldade daqui um pouco de reconhecer, né, assim, essa pouca habilidade do casal com relação a tudo isso que está sendo falado, né? Então, muitas vezes eles vêm para a terapia justamente para isso, né? Eu vou estar falando mais sobre isso. Eu tenho um convite super especial para fazer para vocês, né? Em maio, no dia 1º de maio, que é um domingo, segunda, terça e quarta, são 4 aulas onde eu vou dar um curso completo sobre terapia sexual de casal, certo? Que é completamente diferente da terapia de casal. E talvez vocês possam até estar deixando de atender casais em terapia sexual porque acham que tem que ter todo o background que exige a terapia de casal. A terapia sexual de casal não é a mesma coisa que a terapia de casal, certo? E vocês vão perceber isso, né? Na terapia de casal, quando os pacientes pedem terapia de casal, eles não estão falando da sexualidade, eles estão falando do relacionamento, da estrutura, dos papéis, da hierarquia, né, das coalizões, enfim, são outras coisas. Quando o casal vem falando de sexualidade, eles vêm pedindo terapia sexual, certo? E muitas vezes a pessoa vem individualmente pedir atendimento. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Se a questão é de casal, nós temos que trazer o casal. Se a questão é sexual, falei casal, se a questão é sexual, a gente tem que trazer o casal. Por quê? Porque quando a gente olha isso aqui, nós vamos identificar qual é o papel de cada um ali nesse processo da sexualidade, como é que eles lidam com a sexualidade, né, na prática lá deles, certo? E muitas vezes, quando eu nivelo as informações do casal, o que acontece? Eles conseguem avançar, eles conseguem progredir no relacionamento e na sexualidade. Então, na terapia sexual de casal, o foco é a sexualidade. Na terapia de casal, o foco são outras coisas. Inclui a sexualidade? Claro que inclui, mas esse não é o problema. Muitas vezes isso está resolvido para esse casal. Eu atendo N pacientes onde a questão não é a questão sexual, a questão é onde não é a questão relacional, a questão é sexual, certo? Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, eu quero convidar vocês para a semana do dia 1º de maio, que é um domingo, onde a gente começa a aula num domingo e vai até quarta, é um curso completo, gratuito, né? Onde vocês vão aprender a trabalhar com terapia sexual de casal e eu quero deixar esse convite para vocês. Tem o link na bio aí do Instagram e também, né, nos grupos a gente já está divulgando também o convite para essa segunda temporada da Semana no Divã. A gente vai fazer ao longo do ano várias temporadas com vários temas que eu quero trazer para vocês. Então, quero deixar esse convite aí também para vocês poderem participar aí no dia 1º ao dia 4 de maio, tá? Daqui um mês, exatamente daqui um mês a gente está aí conversando, né, sobre terapia sexual de casal, tá bom? Certo? E quem chegou agora, deixa um joinha aí no vídeo, né? Quem chegou agora, assiste depois lá desde o começo para poder entender do que nós estamos falando quando a gente fala de quociente sexual na terapia, ok? Obrigada, muito obrigada. Inscrevam-se no canal e até na próxima segunda-feira às 21 horas, aqui no IEFlix.